justamente por causa dessa dificuldade de produção, você colocar um Toquinho Vinícius trabalhando, segundo o reloginho da Globo, o formato híbrido voltou. O que era o formato híbrido? O formato híbrido era a mistura de compositores. Gabriela é um fenômeno em todos os sentidos, porque é uma trilha impecável. Se tivesse que dar um exemplo de uma trilha que beirou a perfeição, é essa que o Guto Graçamelo fez, Gabriela. Porque ela acaba não tendo, digamos assim, vamos botar entre aspas, pelo amor de Deus, os vícios de apenas de uma estética só de um compositor. O Guto pôde se valer vamos chamar o Dorival Caymmi, veterano, mestre Dorival Caymmi, para compor o tema de Gabriela. Por quê? Porque Gabriela é baseada em Gabriela Cravo Canela de Jorge Amado, no livro. E Jorge Amado e Dorival Caymmi, eu sempre achei que eram as mesmas pessoas, eu sempre achei isso. Não eram, mas eram amigos, muito amigos. Então, assim, tinha essa ligação. E o Guto acertou em cheio. Ele fez um tema lindo que chama Modinha para a Gabriela, que a Gal cantou, que a Gal também. Eu sempre achei que a Gal e a Gabriela eram a mesma pessoa. Gal, Sônia Braga e Gabriela eram a mesma pessoa. Ou pelo menos a voz da Gabriela, a voz da Gal. Eu sempre achei isso. Que é perfeita, aquela abertura é maravilhosa. O que é o Djavan cantando Alegre Menina, né? Sobre um poema de Jorge Amado, musicado pelo Dori Caymmi. É impecável. Que arranjo é aquele com as flautas, com intenção de locomotivas? Porra, pelo amor de Deus, aquilo é de outro planeta. O que é Porto cantado pelo MPB4? O que é aquilo, cara? O que é aquilo? É tudo muito lindo. Enfim, Modinha para Gabriela, ela era abertura, e mesmo sendo abertura, não que seja uma raridade uma abertura de sucesso de rádio, mas a Modinha para Gabriela também foi sucesso de rádio. Ela tocava todo dia, 2 vezes, nacionalmente, ainda tocava 200 nas rádios ao longo daquele mesmo dia que ia se exibir o capítulo de Gabriela. Aqui em Portugal, onde eu moro, fala-se que no último capítulo de Gabriela, o país parou. Não teve nem no plenário da Câmara, não teve sessão. Nada. Parou. O país inteiro parou. Você vê o apelo que tinha a novela e o apelo que tinha a trilha. Que, por exemplo, quando eu toco aqui informalmente nas rodinhas de violão, quando eu toco Gabriela para portugueses, os portugueses ficam loucos, eles conhecem. Eles não conhecem Dorival Caymmi, mas conhecem o tema para Gabriela, o tema de amor lá do Nacife e da Gabriela. E assim, em termos de sucesso, teve a Fafá de Belém também, com o Filho da Bahia, que foi um sucesso muito grande, muito, e o Alegre Menina. Então a trilha de Gabriela tem essa vantagem de ter sido, de certa forma, uma recuperação até comercial da própria trilha em relação ao internacional. Né? Não chegou a vender a mesma coisa, mas deu uma levantada na pipa. E assim, fora que dá um charme. E na hora de exportar a novela, como aconteceu com o Bem Amado, foi a primeira que exportou, na hora de exportar a trilha nacional faz muita diferença. E eu não sei nem dizer, seria uma curiosidade, quem souber e estiver me vendo aqui, quem tiver essa informação, coloca essa informação aqui embaixo para a gente saber como era a liberação das músicas internacionais nas trilhas das novelas vendidas para o exterior. Provavelmente não, certamente, as autorizações elas aconteciam para aquelas músicas internacionais estarem em uma novela no Brasil, não para estarem no exterior. Provavelmente, ou se tira aquelas músicas da trilha, ou se autoriza tudo de novo para cada país. Provavelmente isso. O que dá uma trabalheira danada. Então, assim, a trilha nacional cumpria esse papel também depois da fase pós-exportação, cumpria esse papel de marcar um lugar, não só de identidade. Imagina a trilha de Gabriela tocando aqui em Portugal, aquela riqueza. O povo aqui já gosta de música brasileira. Imagina quando começou a tocar. É um institucional gigante para a própria novela. E mais uma peça publicitária. Que a peça, a trilha da novela tem esse poder. Ela acaba sendo uma peça promocional da novela fora da novela.
Né? Toca no rádio, o cara lembra da novela. E hoje tem capítulo de Gabriela. Não é mesmo? Então, assim, esse papel era cumprido aqui no exterior também. Então era bem importante ter uma trilha nacional vencedora e o Guto recuperou em 1975 essa história. Outra história interessante que também envolve o Guto é o Pecado Capital. O Pecado Capital é curioso que o Dias Gomes estava escrevendo Rock Santeiro para 1975. Só que a censura federal vetou aquela história de fenômeno, de ídolo religioso. Todos os ídolos que não vestissem verde oliva não serviam para a ditadura. Então eles cortaram, meteram a tesoura na novela. A novela não pôde, em cima da hora, ir pro ar. O que aconteceu? O Casal 20, né? Janete Claire assumiu o comando e escreveu Pecado Capital em tempo recorde. Só que assim, tinha muito tempo para fazer a trilha. E tinha acontecido um fato curioso, que isso está em livro, não estou inventando essa história. O Nelsinho, Nelson Mota, que foi chamado para fazer a trilha de Pecado Capital. Só que ele errou a mão por alguma razão, não sei porquê. Ele errou a mão e botou um negócio rock and roll, tinha Vímana, tinha um monte de coisa que nada a ver com aquele ambiente suburbano, Pecado Capital. Não sei se as pessoas lembram. Pecado Capital teve um remake, as pessoas lembram, né? O cara encontrou uma mala cheia de dinheiro e tudo daria um bom longa-metragem, virou uma novela. Enfim, e assim, era uma coisa muito suburbana. O Carlão, motorista de táxi. Então assim, não dava para vir com rock and roll. Então isso foi a razão daqueles esporros, né? Daquelas reuniões gritaria, Daniel Filho, Boni, não sei o que, no meio de uma reunião dessa entre Nelsinho, Boni e Daniel, o Guto foi chamado, o Nelsinho saiu, o Guto entrou, e o Guto ouviu do Boni o seguinte: você tem 4 dias para entregar uma trilha. O Guto quase morreu. 4 dias para entregar uma trilha. Bom, evidentemente você não consegue convocar compositores para eles lerem a sinopse, não consegue. Então ele foi pelo caminho pediu carta branca, foi pelo caminho mais, entre aspas, fácil. Ligou para o Paulinho da Viola e encomendou o tema Pecado Capital. Então o Pecado Capital foi encomendado para o Paulinho e o Paulinho teve, assim, 2 dias para compor. Também quase morreu. O Paulinho da Viola disse que recebeu um A4 com a sinopse e falou assim: é isso? Tem que compor em cima disso? É só isso que você tem? Enfim, foi isso. O Paulinho da Viola compôs aquela coisa linda que é Pecado Capital, lindo, que arranjo lindo, tudo lindo, avisada filosófica em cima do dinheiro, mudando as pessoas, é uma coisa maravilhosa. O que é aquilo? Né? Ele compôs aquilo em 2 dias e gravou no 3º. Você tem uma ideia. Diz que o motoqueiro estava esperando a fita embaixo para ir levar para o Estúdio Level para gravar, uma correria do cacete, o Guto estava lá esperando para gravar. A gravação é linda, não tem retoques nessa gravação, introdução maravilhosa, aquela flauta, enfim, virou um grande clássico. E o pior, ou o melhor disso tudo, é que o que o Guto fez para solucionar o resto das pendências, nada mais do que 10 ou 12. Ele foi nas gravadoras, o que você tem aí? O que saiu? O que saiu desse artista tal? E começou a coletar. Só que ele tinha uma puta de uma sensibilidade. Ele também sempre teve muita sorte, o Guto, graças a Deus, que bom para MPB. O Guto sempre teve muita sorte. Veio para a mão dele Juventude Transviada, Luz Melodia. Veio para a mão dele Moça do Vando, que foi um sucesso gigantesco. Veio para a mão dele Você Não Passa de uma Mulher, que é uma música do Martinho da Vila, que tem uma leitura sexista, que não tem nada a ver, né? É meio Mulheres de Atenas, né? Mulheres de Atenas do samba, né? Fala do escândalo para que o escândalo seja repugnado e não elogia o escândalo. Mas, enfim, tudo foi sucesso. Tudo foi sucesso gigantesco. E a trilha vendeu 200 mil cópias. Naquele momento foi a trilha que mais vendeu. E as trilhas nacionais vendiam 20 mil, 10%. Então foi um escândalo, vendeu muito, muito, muito bem. Quase que a Globo adota a estratégia de ter uma novela censurada para botar outra no lugar para chamar o Guto. Eu sei que foi muito, muito bom o resultado da novela e só tem sucesso. Imagina, Moça, tocou muito Juventude Transviada. Pecado Capital tocou muito. Pecado Capital foi um diferencial na carreira do próprio Paulinho da Viola, né? Porque ele nunca tinha tido uma abertura de novela, imagina, que luxo, né? Horário nobre, novela bombando, sensacional. E depois, assim, a gente teve em 76 o Realismo Fantástico de Saramandaia, que aí já é um pouco daquele formato de
Aí não teve nem exatamente uma intenção de colocar coisas inéditas. Pegou-se o Pavão Misterioso com Z e com Y, né, do Ednardo, que já tinha sido gravado uns 2 anos antes, e a música tinha tudo a ver com aquele ser fantástico que tinha asas, que voava e tal, e também tinha um lobisomem na novela, tanto é que tem a canção da meia-noite, né? Quando a meia-noite eu me encontrar, dos Almôndegas, que era ali a gênese do Cleiton, da dupla Cleiton e Cledir, os Almôndegas, que também já havia sido gravada. Então foi se montando. O Guto tinha essa coisa aquela coisa de sabedoria do repertório mesmo, que ele tem até hoje, claro, isso não se perde. Ele tem a sabedoria do repertório de encontrar a música certa para a situação certa, e a novela, aquela novela muito difícil, tinha uma mulher gorda que explodiu, um outro voava, o outro saía a formiga do nariz, uma doideira, meio uns 100 anos de solidão, sabe? Uma coisa muito louca. E a novela foi bem sucedida e a trilha muito mais. O Ednardo deve ter feito muito show naquele ano. Muito show, que bom, né? Coisa boa. Você vê que eu lembro que o Max Pierre falava uma coisa que faz todo sentido. As coisas boas só precisam de vitrine. Elas só precisam de vitrine. Porque elas são boas e o ser humano gosta de coisas boas. Então o ser humano tem que ter contato com coisas boas. Quando ele tem contato com coisas boas, as coisas boas acontecem. Agora, se o contato é impedido por imediatismo, por visão estreita, aí não tem jeito. Então a gente teve uma outra também, em 1976 também, Guto Graça Mello, que foi o Estúpido Cupido. Essa foi demais, essa foi dinheiro em caixa. Só se pegou fonogramas antigos de uma década antes, colocou tudo de novo e foi tudo, estourou tudo. E o engraçado, o curioso, o estratégico, o criativo, foi que o Guto ele não se ateve a colocar apesar de se passar numa cidade do interior, onde o rock and roll começava a contaminar também as meninas, as saias rodadas, as lambretas, os cabelos com brilhantina, ele fez uma polaroid musical do momento. Então tem bossa nova, que a gente está falando se passa em 62, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, e ele colocou os cariocas fazendo Ela é Carioca, ele colocou a Fossa, a Maísa cantando Meu Mundo Caiu, que era pesadíssimo, e tudo na mesma trilha. A trilha vendeu 750 mil cópias. Você imagina o dinheiro que não deu para os donos dos fonogramas originais e para Som Livre, sem ter que gravar nada, sem ter que gravar absolutamente nada, não gastar 1 hora de estúdio, simplesmente pegou o fonograma, montou e fez o disco. 750 mil cópias. Nunca nenhuma trilha tinha vendido tanto. Que coisa. Claro que a novela correspondeu, a novela foi interessante. Se eu não me engano, ela era propositadamente preta e branca, para forçar a estética, se eu não me engano. Sim, 76, claro. Se era de 76, a TV A cor já existia, e ela foi preto e branco com certeza. E Guto Graça Mello, Rides Again. Aí tem uma passagem rápida que é bacana falar, que o Guto encontrou com o irmão o Tony Campelo, o irmão da Celi Campelo, que cantava Estúpido Cupido, a abertura, e tinha também Banho de Lua na trilha. Ele encontrou antes da reunião com o Boni, então o Tony falou assim, pô, que legal que está. Aí o Guto perguntou, o que tua irmã tá fazendo? Ah, virou dona de casa, de vez em quando a gente faz uns showzinhos e tal, não sei o quê. Aí o Tony falou, bem que você podia inventar alguma moda, né, pra gente tá de novo aí trabalhando e tal. O Guto ficou com aquilo na cabeça. Logo depois teve a reunião com o Boni, ele já sugeriu o nome da novela, Estúpido Cupido. E o Boni disse que já estava pensando nesse nome mesmo. Muito legal. Então, assim, depois teve em 76, e também com o Guto Graça Mello. Juro que eu não estou pegando as novelas do Guto Graça Mello de propósito. É que o cara tava lá, o cara era onipresente. Teve a Escravizaura, que não saiu um LP, né? Saiu um compacto duplo, que tinha aquele tema Retirantes, do Dorival Caymmi, também maravilhoso, que virou um meme, áudio meme, né? Lerê, lerê, todo mundo que fala que é escalado para um trabalho difícil, que é semi-escravidão, canta lerê, lerê, por causa do tema de escravizado. Também foi uma novela exportada, a mulher virou fenômeno aqui em Portugal, em vários lugares do mundo onde a novela foi vendida. Enfim, e tinha assim, para as trilhas, para os core, né?
para trilha instrumental, para incidental, tinha Guerra Peixe, né? Um negócio meio sério. Né? Que é isso, né? Que luxo. Muito bem. Então, para não dizer que eu falava só de Guto Graçamela, eu vou falar do Nelson Mota. Tem que falar dele, o cara é sinônimo de música também. Tava explodindo o movimento da dance music, né? Da disco. E com filmes Embalo de Sábado à Noite, Saturday Night Fever, John Travolta e tudo aquilo, tudo mais. O Nelsinho já tinha fechado, mas tinha criado uma discoteca chamada Frenetic Dancing Days. Nessa discoteca ele teve a ideia de colocar garçonetes que eram, na verdade, eram atrizes para servir e, enfim, depois ele teve a ideia de criar as frenéticas, aquelas cantoras que também faziam números musicais ali na boate, gravaram um disco e explodiram no primeiro disco. Então já existia estrategicamente a artista frenética. E aí veio essa novela para a mão do Nelsinho, ele imediatamente se uniu ao Ruban, criou esse tema Dancing Days, que é imortal, você tenta afogar ele, tenta fazer qualquer coisa com ele, jogar pela janela, ele não morre. Foi regravado pelo Lulu, com muito sucesso, Lulu Santos com muito sucesso, e é realmente muito libertador, muito catártico, né? É muito forte, e tinha muito a ver com aquele personagem, a libertação, que era meio presidiário e tal. Além disso, tinha Amanhã, do Guilherme Arantes, que também foi um tema muito... Já foi um daqueles singles que o Nelsinho deve ter ido buscar, eu acho que era Warner nessa época, do Guilherme Arantes, também bombou, a novela foi muito bem, a trilha nacional também foi muito bem. E apesar da casa de shows, casa de espetáculo, discoteca ter durado 4 meses, a novela nunca mais saiu do imaginário dos brasileiros.